Sidónio Bernardino Cardoso Silva Pais nasce a 1 de maio de 1872 em Caminha, filho primogênito de funcionário judicial Sidónio Alberto de Marrocos Pais e de Rita Júlia da Silva Cardoso Pais. Após concluir o liceu em Viana do Castelo, segue para Coimbra, onde ingressa na universidade para estudar matemática e filosofia. Em 1888 é incorporado como voluntário no Regimento de Infantaria número 23 em Coimbra e 2 anos depois entra para a Escola do Exército. Acabará por conciliar a carreira académica com o percurso no Exército, que à época era uma opção frequente e segura de as famílias garantirem a educação dos filhos homens. É na viragem do século que conhece Maria dos Prazeres Martins Bessa, uma formosa amarantina por quem Sidónio se apaixona. Casam em 1895 e constituem uma família de 5 filhos. Logo após o seu casamento, regressa à universidade para concluir com sucesso as licenciaturas de Filosofia e de Matemática. Em 1898, torna-se professor universitário, doutorando-se em Matemática no ano seguinte. Embranha-se cada vez mais na atividade docente, sendo nomeado professor catedrático de Matemática aos 36 anos. Está em Coimbra quando a República é proclamada a 5 de outubro de 1910, momento que o fará despertar definitivamente para a política. Dias depois da Revolução, é nomeado vice-reitor da Universidade. Já capitão, inicia-se na maçonaria em fevereiro de 1911, meses antes de ser eleito para a Assembleia Nacional Constituinte e de integrar o primeiro governo constitucional como ministro do Fomento. Nomeado embaixador de Portugal na Alemanha em 1912, fomenta as relações económicas entre os dois países e apercebe-se do perigo que representa o dinâmico exército alemão assim que estala a Primeira Guerra Mundial. Com a declaração de guerra da Alemanha a Portugal em março de 1916, regressa a Lisboa sendo promovido a major graduado. É um dos oficiais que se opõem à entrada de militares portugueses no conflito mundial. Ao longo de 1917, com o envolvimento na guerra e o envio de tropas para a Flandres francesa, agrava-se a situação socioeconómica do país. O aumento generalizado dos preços, a fome, as greves, a que se juntam as aparições de Fátima, que realçam a questão religiosa, originam uma vasta frente social opositora ao governo de Afonso Costa. Todo este descontentamento dá o sinal para Sidónio Pais preparar uma intervenção pela força das armas. Entre 5 e 8 de dezembro de 1917, a Rotunda, em Lisboa, vê uma vez mais soldados na rua apoiados por populares. Sidónio Pais sai vitorioso e marca um novo ciclo político que antecipa, em vários aspectos, a tendência totalitária e fascisante de vários regimes que surgirão na Europa no período entre as duas guerras mundiais. Sempre fardado e rodeado dos chamados cadetes de Sidónio, o presidente utiliza a imagem como poucos o haviam feito até então, aparecendo como o líder impoluto que vinha pôr ordem no caos. Para acabar com a fome, institui as sopas do Sidónio e outras obras de caridade e visita diversos pontos do país arrastando multidões. Único candidato às eleições presidenciais de abril de 1918, Sidónio modifica a lei eleitoral de forma a obter apoio e legitimidade popular. Pela primeira vez na história da República Portuguesa, o presidente é eleito diretamente por todos os cidadãos masculinos maiores de 21 anos. As mulheres continuam a não poder votar, mas nutrem por Sidónio uma simpatia especial. O sidonismo, também chamado República Nova, apresentava-se como um regime de tipo presidencialista cujos princípios colidiam com o parlamentarismo instituído em 1910, o que acabará por gerar antipatias de vários setores. Os problemas políticos agudizam-se com o desastre militar da Batalha de Alise, em 9 de abril de 1918, em que o corpo expedicionário português sofre uma pesada derrota. Ao longo desse ano, a situação económica e social agrava-se com a gripe pneumónica e o tifo, que vitimarão milhares de portuguesas. A contestação aumenta e o regime endurece as suas posições com o regresso da censura, reprimindo as manifestações e greves. Em novembro, é assinado o armistício, mas apesar dos bons ventos que sopram pelo final da guerra e do regresso dos soldados a casa, a República Nova não dá mostras de retorno à Constituição de 1911, interrompida com o golpe de Sidónio. O clima conspirativo adensa-se e no início de dezembro, quando seguia no seu automóvel, Sidónio Pais sofre o primeiro atentado. 8 dias depois, a 14 de dezembro de 1918, pelas 11h45 da noite, o presidente Sidónio Pais entra na estação do Rossio, em Lisboa, com destino ao Porto. Já no interior da estação, ouvem-se tiros.
José Júlio Costa, sargento do exército, aponta um revólver, puxa o gatilho e o tiro sai certeiro ao peito de Sidónio. O presidente cai, ainda resiste ao ferimento, mas expira a caminho do Hospital de São José. Tinha 46 anos. As cerimónias fúnebres prolongam-se durante uma semana, com milhares de pessoas a prestarem homenagem ao chefe de Estado, primeiro no Palácio de Belém e depois nos Passos do Conselho. No dia 21, realiza-se o funeral do Grande Morto, com um desfile por diversas partes da cidade de Lisboa, num ambiente de grande comoção pública. Há registro de disparos, pânico, feridos e mortos. No Tejo, as embarcações das marinhas portuguesa, britânica e espanhola prestam honras ao presidente assassinado e ao longo do cortejo fúnebre ouvem-se os sinos das igrejas. A morte de Sidónio Pais pôs fim ao regime instituído por si e fez nascer o mito. Durante décadas, o culto do Santo Sidónio leva a romagens ao seu túmulo. O Estado Novo retirou vários ensinamentos do sidonismo e perpetuou a memória de Sidónio Pais. Em 1953, trasladou o corpo para a sala do capítulo do Mosteiro dos Jerónimos e em 1966 para o Panteão Nacional. Mais de 40 anos antes, Fernando Pessoa antevira a criação do mito, chamando a Sidónio Pais o Presidente Rei, designação que ficaria para sempre.